tendo Kleber, essa... Oi, podemos iniciar a Vanessa. gravação? Claro, claro. Tá bom, vou colocar aqui, pessoal. Se todos concordam, a gente inicia a gravação. Isso aí, ótimo. Agora tá gravando. Obrigado, Vanessa. Então, novamente, boa tarde para os que estão assistindo a sessão gravada. O objetivo aqui é a gente falar sobre Red Hat, com apoio da TD Synnex, que é o nosso distribuidor preferencial, não só para esse, mas para vários produtos do portfólio. Dentro da PZ4, nós trabalhamos com outros produtos também, com outras soluções. Eu sou o Kleber, sou diretor de soluções de vendas, pré-vendas, e produtos, marketing, enfim, e cuido aqui dessa área. Tenho aqui comigo também o João Marques, que é o meu sócio, está também participando, que cuida da parte de serviços, de pós-vendas e implementação, serviços gerenciados. Temos um time aqui também comercial, técnico, que está participando. Eu vou compartilhar com vocês a tela. Eu tenho aqui 10 minutos. Incluir o som também. Dentro aqui da nossa programação, eu deixei 10 minutos aqui para a gente apresentar a PZ4 para quem não conhece ou atualizar para quem já conhece. E a partir das 2h10, a Ana Basso, que é a arquiteta de soluções da Red Hat, vai justamente apresentar o portfólio com foco em alguns produtos para vocês. Ali, faltando uns 15 minutos para as 3, a gente abre ali para perguntas, ou na realidade a ideia é ter uma interação aqui também no chat, fiquem à vontade, mas deixar para a Ana responder. E faltando uns 10 minutos, a gente faz o sorteio, na realidade, nesse meio tempo, eu vou disponibilizar, ela vai disponibilizar para vocês no final da apresentação um QR Code para que vocês façam ali uma pesquisa de satisfação e a partir dessa base vai para um sorteio de uma Echo Dot da Amazon Alexa, né, para que vocês aí passem o Natal, as festas de fim de ano com música, né, e usando a inteligência artificial aí da Amazon, tá? Bom, vocês estão vendo aqui, eu deixei compartilhando aqui a tela da nossa... É um site novo que a gente lançou, por enquanto, na verdade, é uma landing page. Em breve a gente vai ter um site mais completo, como a gente tinha. Para quem não acompanhou, a gente teve aí uma mudança na identidade visual agora nos últimos meses. Vocês podem perceber aqui, eu vou até passar esse vídeo aqui para vocês apresentando aí o nosso portfólio, mas continuamos com a mesma pegada de integração de soluções de software, hardware e serviços para ambiente de TI on-premises e cloud, né? Temos aí 12 principais produtos no portfólio: Vim, NetApp, SentinelOne, Lenovo. Eu vou falar deles especificamente, mas aqui no site tem os mesmos que eu vou comentar. Aqui temos o depoimento de alguns clientes que já trabalham com a gente: Hospifarma, Choibis, Algar Telecom, Sangoban, só para dizer alguns. E aqui tem um formulário de contato, nosso Instagram, LinkedIn. A gente está sempre colocando ali algumas informações sobre eventos, conteúdos. Outra mudança também para quem já nos conhece, ou atualizando aí, nosso endereço mudou para Alphaville, em Barueri, na Grande São Paulo, mas atendemos o Brasil inteiro, até pela modalidade que todos aprenderam durante a pandemia, não existe mais fronteiras. Eu vou passar o vídeo aqui para vocês, só para confirmar. Estão ouvindo uma música no fundo? Me dá um joinha ali. Eu sou o Kleber. Sim, Kleber. Eu vim aqui para te ajudar a consolidar os seus negócios de TI em um único parceiro de referência. Quer saber como? Vem comigo. A PZ4 conta com arquitetos certificados para te ajudar no crescimento tecnológico e financeiro da sua empresa. Trabalhamos as suas demandas reais, ajudando a desenhar projetos de TI que possam trazer economia de custos e, ao mesmo tempo, trazer mais produtividade e atender as suas demandas com mais eficiência. Meu nome é João e antes de te apresentar o nosso portfólio, eu queria te mostrar alguns clientes que nós já ajudamos hoje. Fica com a gente até o final. Somos parceiros de grandes players e distribuidores do mercado.
no mundo on-premises ou cloud, trabalhamos com software e hardware de acordo com a demanda. Se sua necessidade está associada a armazenamento e processamento de dados, temos os parceiros NetApp e Lenovo. A NetApp com storage híbrido, com a linha FAS, storage all flash, com a linha AFF, virtual, com TAP Select, e na nuvem, com Cloud Volumes. A Lenovo possui servidores e soluções de hiperconvergência que podem também atender esse mercado de data center on-premises. Para a cloud, contamos com a AWS e Microsoft. Na AWS temos os serviços como EC2, S3, RDS, por exemplo, e Microsoft com licenciamento e Office 365. Já com a virtualização, trabalhamos com VMware e Red Hat. A Red Hat também possui produtos para orquestração de container, como OpenShift, e automação de infraestrutura de TI híbrida, como Ansible. Ainda sobre cloud, a NetApp também possui produtos de gerenciamento de custos, como o Spot by NetApp, e também monitoramento de ambientes, como o Cloud Insights, além do produto Storage Grid, que é uma nuvem privada S3 para armazenamento objeto. Soluções de backup e proteção de dados, principalmente contra ransomware, temos a SentinelOne, que é um antivírus de nova geração, e temos a Veeam, que é um produto de backup e disaster recovery, atendendo ambientes on-premises e nuvem, por exemplo, até mesmo Microsoft 365. Como repositório de backup para o Veeam, temos o Exagrid, que é um appliance de desduplicação. Como solução adicional para backup de aplicações SaaS, temos o Skyvia. No pilar de redes e segurança, temos a Ruckus, que são soluções de Wi-Fi e switches, e a Fortinet, que oferece firewall e também todo um portfólio de segurança integrado. Em monitoramento, temos a VMware com o Workspace ONE para monitoramento de devices, principalmente de tablet, celular, mas também desktops, e o próprio VMware, que é um produto da Veeam para monitoramento de ambientes virtualizados. E aí, curtiu o nosso portfólio? Temos uma equipe experiente e preparada para entregar muito além do que aquilo que o Kleber apresentou para vocês até aqui. Somos o parceiro ideal para implantação, integração, sustentação, suporte, treinamento e alocação de profissionais para a sua empresa. Esse time está te esperando. Entre em contato conosco. Até mais e muito obrigado. Legal, gente. Espero que tenham gostado da nossa apresentação inicial. Como a Vanessa colocou, a gente está à disposição aqui não somente para falar de Red Hat, mas também de outros produtos de maneira integrada, principalmente. O foco agora, justamente, como já foi anunciado, apresentar para vocês principalmente 3 produtos do portfólio da Red Hat. Eu vou passar aqui para Ana Basso. Ela vai se apresentar e, como eu falei, no final ela vai fazer algumas perguntas para saber se vocês assistiram. Não, brincadeira, não vai fazer pergunta, não. Vai ser com sorteio mesmo e basta a pesquisa de satisfação para vocês concorrerem, né, a EcoDot. Bom, Ana, você já está conseguindo apresentar? Vou compartilhar minha tela agora. Tá bom. Prontinho. Todos Obrigado, bem? Ana. Sim, começou a carregar aqui. Beleza. Legal. Beleza. Bom, obrigada, Kleber, pela introdução. Queria agradecer, antes de mais nada, o tempo de vocês e o convite para falar um pouquinho do portfólio que a Red Hat construiu até hoje. Meu nome é Ana Basso, eu sou Ecosystem Solutions Architect, eu sou uma pré-vendas completamente dedicada para o nosso ecossistema de parceiros, né? E hoje o meu objetivo é trazer um pouco mais para vocês do que a gente construiu até hoje, porque a gente sabe que a Red Hat é muito conhecida pelo RHEL, mas durante os anos, principalmente nos últimos 5 anos, a gente expandiu muito mais as possibilidades que a gente consegue ajudar vocês. Bom, antes da gente falar de produto, eu acho que é interessante contextualizar vocês rapidamente em como que a gente construiu o portfólio que a gente tem hoje em dia. A Red Hat, ela nasceu da cultura open source, ela sempre acreditou na colaboração. Lá, quando a gente começou a trabalhar com Linux, há bastante tempo atrás, a nossa essência e a nossa cultura sempre foi na transparência e trabalhar em colaboração, que várias cabeças pensantes resolvem o problema muito mais rápido. É nisso que a gente acredita. E por isso, o nosso modelo de desenvolvimento é um pouquinho mais diferente do que os outros players de tecnologia, né? A gente participa ativamente dos projetos de comunidade como Kubernetes,
como Tekton, como várias outras tecnologias que são open source, que são desenvolvidas por organizações, por entusiastas e até mesmo por próprios engenheiros da Red Hat que são engajados dentro da comunidade. E com a visão que a gente tem das tendências de mercado, do que vai ser relevante tecnologicamente no futuro, a gente pensa dentro desses projetos tecnologias interessantes, tecnologias disruptivas que podem ajudar muito o negócio hoje em dia. E a partir disso, depois que a gente integra ela no nosso portfólio, a gente faz o papel que a Red Hat é muito conhecida de fazer, de estabilizar essa tecnologia, né? A comunidade ela vai ter preocupações diferentes, né? A comunidade quer inovar, quer entregar a funcionalidade mais rápida possível, ela quer estimular a cultura do rápido desenvolvimento. Mas uma enterprise, uma empresa, ela precisa de um software, sim, atualizado, mas também saudável para rodar em ambientes críticos. E a partir disso, a partir dessa experiência que a gente tem em estabilização desses projetos, a gente constrói esse portfólio atual, né? Que hoje tem vários nomes que eu acho que vocês já ouviram pelo menos uma vez, né? O Fedora, que é da onde nasceu o nosso RHEL, que é a nossa base do portfólio. A gente tem aqui também o OpenStack, que também é uma plataforma de cloud privada também muito conhecida. Então, são projetos muito conhecidos dentro da comunidade, muito conhecidos dentro dos entusiastas de Linux, de Red Hat, e a partir disso a gente construiu um portfólio muito interessante, baseado não só em infraestrutura, mas também em runtimes e desenvolvimento. Legal, pessoal? Fiquem à vontade para fazer as perguntas que vocês quiserem aí no chat, tá? E eu vou tocar para a gente entender qual que é a visão da Red Hat hoje para negócio e onde a gente deposita as nossas tecnologias, né? A Red Hat ela tem uma característica muito forte de ser totalmente agnóstica. Para a gente, híbrido é o novo data center. A cloud híbrida é uma realidade extremamente importante, no nosso ver, e a gente criou o nosso portfólio de uma forma na qual, independente de onde está posicionado a infraestrutura, dentro de uma máquina física, máquina virtual, dentro da cloud pública, a Red Hat acompanha você, independente de onde você vai escolher colocar os seus workloads. E para isso ser possível, a gente construiu basicamente 3 pilares Red Hat, que representam como a gente desenvolve o nosso portfólio. A gente tem o pilar de Hybrid Cloud Infrastructure, que é aqui que vai morar o RHEL, que é a base de todo o nosso portfólio. A gente tem o pilar de Cloud Native Development, que é onde vai ficar as nossas tecnologias para desenvolvimento em cloud nativo, né? Muita gente conhece a Red Hat por tecnologias de infraestrutura, mas a gente também tem uma parte muito forte de middleware, né? E Management Automation, que é onde vai nascer os nossos produtos de automação e gerenciamento de infraestrutura. Esses 3 pilares constroem esse portfólio, que é o portfólio atual da Red Hat hoje, onde a gente tem o RHEL como grande base de todas as outras tecnologias que a gente construiu durante os anos, né? Mas não se assustem com a quantidade de produtos, a gente vai com calma em cada um, né, nos focos que a gente vai discutir hoje, mas só para vocês terem uma ideia do que a gente já fez com esse portfólio, tá? O RHEL é a grande base, vocês conhecem o produto, é muito antigo, muita gente estudou RHEL na faculdade, se é de dentro de TI, e hoje em dia ele faz parte do nosso portfólio de Hybrid Cloud Infrastructure, porque ele representa toda a base dos nossos produtos, tudo que a Red Hat vai rodar em cima do RHEL. Tá? E um caso de uso que a gente conseguiu transformar com o RHEL foi justamente na Alstom. A Alstom seria o equivalente do metrô aqui no Brasil, e os devices indicadores para mostrar se a linha estava com problema ou não com problema, né? Esses devices de IoT, todos eles utilizam RHEL na borda. Então, a gente conseguiu trazer o nosso sistema operacional, que é um sistema operacional tradicional, que muita gente conhece, e modernizar ele ao ponto dele poder trabalhar na Edge e estar preparado para esse tipo de caso de uso. Eu recomendo muito a leitura desse caso, que ele é muito interessante e traz um ponto de vista bem diferente de como a tecnologia interage com transportação no geral. Tá? Indo aqui para Cloud Native Development, que eu comentei com vocês, que a Red Hat ela tem também um portfólio muito rico de middleware, né? E aqui é onde vai ficar a boa parte desses carinhas que a gente construiu para poder facilitar o desenvolvimento de aplicações, né? E onde que a gente já conseguiu causar um bom impacto nisso?
No caso do Bacen, acho que com certeza vocês já utilizaram o Pix em algum momento, e a Red Hat é a base de todo o Pix que é utilizado no Brasil hoje em dia. A gente bateu aí 62 milhões de transações diárias, mais de 1,1 bilhões de transações até fevereiro desse ano. Então, o case do Pix, ele é um case baseado 100% em tecnologia da Red Hat, né? O objetivo do Pix era basicamente construir uma estrutura, uma solução empresarial que fosse rápida e instantânea. E o Pix é completamente baseado no Apache Kafka, que é o nosso serviço de mensageria. E ele produziu o efeito que a gente tem hoje dentro do mercado financeiro do Brasil. Ninguém diria que a gente estaria manipulando dinheiro usando só e-mail ou só uma chave aleatória e por aí vai. Então, esse é o impacto que a gente já conseguiu trazer com uma stack de produtos muito forte e muito focada na integração de sistemas. Tá? E finalizando, a gente tem o nosso portfólio de automation e management, que é onde a gente vai encontrar os nossos produtos de automação. E com certeza vocês já ouviram falar, né? O Kleber deu essa introdução para vocês. A Red Hat enxerga hoje como automação o Ansible, que com certeza vocês já ouviram falar na comunidade, é um projeto muito famoso e que tem um caso de uso bastante interessante que a gente vai explorar agora. Né? E eu vou trazer para vocês esse caso de uma forma um pouquinho mais diferente, para a gente entender como que a gente consegue impactar o mercado financeiro brasileiro de até outras formas. Tá? Esses são só alguns cases que eu achei que seriam legais trazer para vocês. Né? Então, eu gosto de introduzir dessa forma, pessoal. Um tempo atrás, nos anos 50, lá nos Estados Unidos, foi onde a gente teve o advento do primeiro cartão de crédito, né? Que é o Diners Club, que a gente conhece até hoje, muita gente utiliza, era disponível para mais alta nata da sociedade na época, só as pessoas mais ricas podiam ter cartão de crédito, e funcionava muito como o cartão de crédito que a gente conhece hoje, mas sem todo o back-end tecnológico que a gente já está acostumado com os aplicativos, etc. Mas para trazer essa história um pouco mais para perto da gente, a gente pode olhar para 1968, que foi quando o primeiro cartão de crédito foi comissionado aqui no Brasil, que foi o Banco Bradesco, inclusive, que foi o líder dessa iniciativa. E esse cartão tinha um nome que vocês conhecem hoje, mas não como cartão, e sim como empresa, que foi o cartão Elo. Então, a Elo ela nasceu primeiro como um produto do Bradesco e depois se desenvolveu para a grande empresa que ela é hoje. Né? A bandeira da Elo é uma bandeira extremamente disseminada, principalmente no mercado financeiro brasileiro. Porém, a gente conhece o mercado de tecnologia e a gente sabe que no primeiro momento que for possível ele ser transformado e ele ser atualizado e transformado digitalmente, ele vai ser. E uma das maiores dificuldades que a Elo precisou enfrentar, justamente por causa dessa aceleração tecnológica do mercado, foi o nascimento das grandes fintechs. Né? A gente teve aí o advento do Nubank com muita força, do Banco Inter com muita força, outros bancos também, sempre fazendo muita inovação com pouco recurso. O Nubank mudou completamente a forma com a qual a gente lida com a conta corrente, por exemplo. E, hoje em dia, até empresas que não têm muito a ver com processamento de pagamentos, como o Rappi, Magazine Luiza, Kabum, empresas que não tinham nada a ver com processamento de pagamentos, hoje em dia têm suas próprias estruturas de cartão de crédito. Então, não é mais um diferencial ter um serviço de pagamentos. O diferencial é o quão rápido você consegue entregar isso. Né? E, a partir disso, a Elo tinha um desafio de se manter competitiva sob o olhar dessas grandes fintechs. E a gente conseguiu trazer a Elo para esse cenário competitivo justamente através de automação. Né? Então, aqui a gente tem o Anderson, ele era o gerente na época que a gente fez esse case com a Elo, e a gente conseguiu diminuir o go-to-market dele em 45 dias, ou seja, a Elo demorava 45 dias para implantar um novo serviço, para isso ser exposto para o cliente final, e a gente reduziu isso para 1 ou 2 dias, porque a gente sabe que, no contexto do mercado de hoje em dia, de 45 para 1 ou 2 dias é muita diferença, né? Que o tempo é muito valioso nesse sentido. Então, como que a gente chegou nesse objetivo? Né? A automação ela é um recurso
que, no fim das contas, toda empresa vai precisar em algum momento, porque todas as empresas acabam enfrentando o mesmo tipo de desafio. São um número crescente de tecnologias que a gente precisa lidar, o número crescente de tipos de plataforma que a gente precisa lidar, de diferentes clouds, de diferentes recursos. A nossa infraestrutura hoje em dia, ela sempre tem a tendência de aumentar, não só a nível de infraestrutura, mas também a nível de serviços que a gente quer providenciar para o nosso cliente final. Então, como que a automação consegue trazer esses times de dev, de sec, de ops, para se integrarem de maneira mais fácil, né? E conseguirem trabalhar juntos de uma forma onde todo mundo fala a mesma língua, né? E, ao nosso ver, a melhor forma de fazer com que um time seja mais ágil e tenha a cultura da agilidade que a gente fala tanto é justamente desmanchando os filos que são construídos quase que naturalmente hoje em dia. E, do ponto de vista da Red Hat, o Ansible é o cara que consegue trazer todos esses caras dentro de um mesmo consenso, utilizando uma única ferramenta para automatizar, desde as atividades de infraestrutura até as atividades, por exemplo, de continuous integration e deploy de aplicações. A gente consegue usar o Ansible para automatizar redes, segurança, infraestrutura, aplicação e até mesmo a nível de negócio. Então, a gente fala que é uma linguagem que basicamente vai ter 3 grandes pilares. Primeiro, ela é muito simples. O Ansible ele é extremamente fácil de aprender, a curva de aprendizagem dele é bem fácil, porque você não tem que saber codificar de antemão. É uma linguagem que a gente considera como readable. Qualquer pessoa que nunca teve contato com o Ansible consegue ler, por exemplo, uma automação e entender. Então, esse é um ponto muito importante, porque a automação ela tem que ser fácil de ser adotada, e a gente acredita nessa linguagem simplificada. Ele é poderoso, a gente consegue fazer automações em praticamente quase qualquer característica de dentro da TI, storage, redes, segurança, a gente consegue perfurar todas essas áreas de forma com que todas elas consigam ter o mesmo entendimento e usar a mesma plataforma de automação e, sobretudo, sem agente, que do ponto de vista de implantação, principalmente no contexto de cloud hoje em dia, é muito importante, porque se você precisa implementar uma ferramenta, ela precisa ser simples de implementar também. Então, o Ansible ele só vai precisar de uma comunicação, de um protocolo de comunicação com a sua máquina, né? Porque normalmente a gente vai precisar instalar um pedacinho de software em cada uma das máquinas, em cada um dos recursos que eu vou automatizar. Com o Ansible, a gente não precisa. É só ter um protocolo de comunicação e a gente consegue ser muito mais rápido na implantação da solução por si só. Ana, deixa eu te Oi, pode falar. interromper e fazer uma pergunta aqui. Claro. Os clientes que estão assistindo e usam já o Terraform, quais desses benefícios que você traria ou até reaproveitamento por parte desses clientes que o Ansible poderia trazer? Boa pergunta. No próximo slide eu já falo um pouquinho sobre isso. E eu Perfeito. te responder. Por que eu trago isso, né, pessoal? Essa pergunta é muito importante porque o que tem que ficar super claro é que o Ansible, ele, bem como a filosofia da Red Hat, ele é extremamente agnóstico em relação a tecnologias. O nosso objetivo aqui com a automação não é tirar o lugar de uma solução e colocar o Ansible no lugar dela, e sim unir forças com a solução que vocês já sabem usar e automatizar ela para ela ser mais fácil, mais simples e mais rápida de fazer parte dos processos da empresa. Então, basicamente, eu não quero tirar o checkpoint, eu não quero colocar o Ansible no lugar do F5, eu também não quero tirar o Cisco. Eu quero simplesmente usar o Ansible para interagir com esses caras e fazer com que algumas atividades, alguns processos sejam completamente automatizados e eu posso tornar a minha atenção em outras atividades de infraestrutura, né? E com o Terraforms não é diferente. O Terraforms ele é extremamente utilizado para a gente fazer deploy de infraestrutura e é possível com que a gente una forças entre Terraforms e Ansible do ponto de vista de o Terraforms vai trazer o gerenciamento dinâmico da infraestrutura, é onde a gente vai colocar a infraestrutura como código, e o Ansible consegue unir forças com o Terraforms para trazer a configuração como código. Então, utilizar o Terraforms para fazer o deploy de um cluster de máquinas virtuais e depois utilizar o Ansible para fazer a configuração de usuário, de agente de backup, de portas de firewall, de qualquer tipo de
base de segurança que precisa ser colocada na máquina. Então, é muito interessante que a gente consegue unir essas duas tecnologias de forma que ambas conseguem promover uma integração muito interessante. Respondi a pergunta? Sim, sim, respondeu, obrigado. E a Vanessa também tem uma outra pergunta aqui. Tem Pode uma falar, pergunta Vanessa. aqui, Ana, mas eu acho que você acabou, né, resumindo aí essas vantagens, né? Qual a grande vantagem das integrações do Ansible com dispositivos de segurança? É um pouquinho que a gente comentou, né? O mundo de segurança é um mundo muito grande, tem muita coisa que a gente usa, né? Que, na verdade, o time de segurança, eu não sou uma pessoa de segurança, né? Mas, apesar de eu não ser da área, eu entendo que o ecossistema de ferramentas que a gente vai ter que utilizar para um contexto de segurança é muito grande. Então, qual que é a proposta do Ansible nesse sentido? É pegar essas tecnologias de segurança que vocês já utilizam, que vocês já estão acostumados a realizar os processos em cima, e fazer uma automatização entre elas. Então, talvez fazer com que o Ansible torne automático o redirecionamento de logs para algum CIEM, ou para algum repositório de logs, ou automatizar a remediação de uma resposta de ataque. Então, a ideia é conseguir trazer a automatização para os momentos do processo de segurança onde a gente não vai precisar ter alguém ali olhando o log de ponta a ponta, tendo cuidado ali com a análise do log, que no fim das contas sempre tem que ter alguém lendo ali, mas no momento que isso passa para o executivo, ou seja, eu vou colocar essa porta, eu vou abrir essa porta, eu vou fechar essa porta, seja o que for a configuração, o Ansible consegue ajudar. Né? Então, a ideia é muito disso, de você conseguir unir o conhecimento que você já tem e simplesmente automatizar muito da parte executiva desse processo todo e fazer com que ele fique mais simples. Perfeito, Aninha, obrigada. Imagina, pessoal, obrigada a vocês pelas perguntas. Vamos lá? Vou continuar aqui, a gente está finalizando. Mais uma coisa que eu gosto muito de lembrar é que o Ansible ele é extremamente escalável. A gente está falando de um contexto onde cloud é muito forte, as clouds têm várias regiões, os clientes usam várias clouds, então é importante que o Ansible consiga acompanhar vocês onde vocês vão. Então, hoje em dia, a arquitetura do Ansible ela já é projetada para ser extremamente flexível e extremamente granular, de forma que ele consiga acompanhar e também ser econômico em relação a recursos aonde é necessário aplicar a automação. Tá? E o foco aqui, pessoal, é que o Ansible, ele é, hoje em dia, para a Red Hat, uma plataforma de automação que consegue cobrir as necessidades de todas as pessoas que vão interagir com o processo de automatização. Então, desde a pessoa que vai criar automação, até a pessoa que vai gerenciar essa automação, até a pessoa que vai ser responsável por controlar quem pode acessar esse ambiente, quem não pode acessar esse ambiente, quem pode executar essa automação e quem não pode. Então, a ideia é que a gente tenha uma única plataforma com os serviços necessários para todos os estágios de criação e desenvolvimento da automatização. Então, isso traz um contexto para a gente que eu gosto bastante de frisar, que não importa o tamanho do projeto, né? A gente falou do projeto da Ela, é um projeto grande, mas independente de onde a gente começar e do tamanho que a gente começar, a automação pode causar um impacto muito, muito grande, muito importante. A partir do momento que a gente consegue automatizar 1, 2, 3 tarefas, a gente já consegue tornar a nossa atenção para atividades de transformação, para atividades de gerenciamento, para atividades que precisam da nossa atenção de uma forma diferente. Então, independente do tamanho, a automação pode ser um caminho certo para causar um grande impacto. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Por enquanto, no chat não tem nada, não. Pode continuar. Beleza. Bom, e como eu comentei lá com vocês, lá no começo, a Red Hat ela criou todo esse portfólio, mas tem um carinha, um produto que, se vocês derem uma olhada aqui, ele está em um overlap entre o portfólio de Hybrid Cloud e o portfólio de Cloud Native Development. Né? Que é o OpenShift, que a gente também ouviu aí na introdução da PZ4. O OpenShift, hoje em dia, a gente entende que ele é uma plataforma
que também funciona como um grande hub de desenvolvimento, né? Então, vamos entender um pouquinho mais do qual é o contexto que o OpenShift consegue trazer. Porque o Ansible, ele vai facilitar na automatização, ele consegue ver a sua infraestrutura de forma holística e simplificar processos com tecnologias existentes. E do ponto de vista de OpenShift, a gente procura utilizar uma tecnologia de mercado onde eu consigo concentrar todos os serviços que eu preciso para poder trabalhar com containers. Então, vamos dar uma olhada, né? Hoje em dia, a inovação de negócio é muito importante. A gente fala de transformação digital já faz um tempo, mas hoje em dia ela é ainda mais quente, né? Os usuários estão muito exigentes com as aplicações. Nós que somos usuários de tecnologia somos muito exigentes com as aplicações. E a gente sabe que no momento que uma grande empresa consegue desenvolver um ciclo de desenvolvimento ágil, com entregas recorrentes e que ele sempre tem a última versão, a melhor versão do aplicativo dele possível, posicionada de forma disponível para os seus usuários utilizarem, é a empresa que vai ter sucesso dentro do contexto de mercado. Então, a inovação ela é muito importante. Você trazer aplicações legados para um contexto onde elas se tornam aplicações ágeis é uma cultura transformacional muito importante. Mas a gente entende que isso nem sempre é fácil, não é tão simples assim. Não é tão simples assim modernizar uma aplicação. Tem aplicações que simplesmente não conseguem ser modernizadas, tem aplicações que são legados e que precisam permanecer dessa forma. Então, não é simples a gente pensar no contexto de inovação sem pensar na tecnologia que precisa ir embaixo disso. Então, vamos entender um pouquinho de qual tipo de problema a gente consegue endereçar com o OpenShift, que eu garanto que vai ficar muito mais claro como que o OpenShift consegue ser uma plataforma muito forte de inovação digital. Então, vamos pensar primeiro no problema, né? Uma das maiores dificuldades que a gente tinha, né? Que hoje a gente está nessa transição, no processo de deploy de aplicação, é que cada aplicação vai ter sua característica, né? Então, uma aplicação precisa de XPTO dependências, outras aplicações precisam de outras dependências. Então, cada processo de deployment é um processo muito complexo e é um processo que demanda muito tempo, né? Então, isso traz a gente para aquele velho problema de Dev versus Ops, né? O desenvolvedor ali está preocupado em desenvolver o código dele o mais rápido possível, desenvolver aquela funcionalidade o mais rápido possível, testar aquilo o mais rápido possível, e operações está preocupada em como que eu vou manter essa aplicação rodando, como que eu vou gerenciar os custos dessa aplicação, como que eu vou ter certeza que essa aplicação está disponível e altamente disponível. E são preocupações diferentes, de times diferentes, mas que no fundo, têm o mesmo objetivo, que é fazer o deploy de um serviço de forma bem sucedida, né? E a partir disso, a gente consegue refletir o que no ciclo de desenvolvimento pode mudar para com que esse conflito de áreas seja resolvido de alguma forma, né? E a gente faz essa reflexão pensando um pouco na estratégia de container, né? Para quem não sabe, a estratégia de containers, ela pode ser, a gente pode fazer uma analogia entre um bolo de noiva e cupcakes, né? Uma aplicação tradicional, monolito, pode ser um bolo de noiva inteiro. Se você quer mudar o sabor de uma camada, ou se você quiser mudar a cobertura, você provavelmente vai ter que refazer o bolo todo ou mexer bastante no bolo para conseguir trocar o sabor. Mas se você tem uma torre de cupcakes e você quer mudar o sabor de algum deles, você simplesmente pega um e coloca outro no lugar. É a mesma ideia de containers. Eu tenho uma aplicação que é modular e se eu preciso, por exemplo, atualizar o meu front-end, o meu back-end não vai sofrer mudanças nenhuma. Lógico, estou sendo bem simplista aqui, mas é só para vocês entenderem por que isso pode ser uma solução desse problema, né? Desse velho conflito. Porque o container, ele é independente. Então, o meu desenvolvedor, ele vai poder ir lá, desenvolver aquela imagem de container, desenvolver aquele pedacinho de código que é independente, porque ele é um cupcake, então ele não depende do resto da torre, né? E, assim, passar esse container para o pessoal de operação, e a operação vai executar esse container em algum lugar. Então, a gente cria o famoso DevOps com containers, né? Que é o desenvolvedor que desenvolve alguma coisa e coloca isso dentro de um repositório, de um Git, passa isso por uma esteira de testes que define o deployment disso em algum lugar, produz uma imagem de container para disponibilizar essa aplicação, né? E isso vai ser disponibilizado numa infraestrutura física, public cloud, private cloud, seja o que for, né?
Porém, à medida que a gente vai utilizando a tecnologia de containers, as coisas vão ficando um pouquinho mais complexas, né? Até porque se a gente começa a desenvolver em containers, a tendência é que a gente continue desenvolvendo em containers. E à medida que isso for avançando, você não vai ter um container, você vai ter 50, 100, 200 containers rodando em várias aplicações diferentes. E daí fica a dúvida de como que eu consigo gerenciar isso. Eu não consigo simplesmente colocar 100 containers para rodar dentro da máquina. Como que eu vou ter, por exemplo, a escalabilidade desses caras? Como que eu vou monitorar que esses containers estão rodando da forma que eu espero? Como que eu vou ter certeza que elas estão com um ciclo de vida saudável de aplicação, né? Então, a gente precisa muito mais do que simplesmente a tecnologia de containers. E aí que entra o Kubernetes. O Kubernetes, com certeza, vocês já ouviram falar, né? É um projeto de comunidade que começou lá no Google e hoje em dia ele é o padrão open source de mercado para orquestração de containers. Então, ele vai ser o cara que vai pegar esse mar de containers que a gente está desenvolvendo e colocar eles dentro de um cluster que vai organizar esses containers, vai ter certeza que esses containers vão escalar, vai ter certeza que esses containers vão ter réplicas suficientes para a quantidade de pessoas que querem acessar essa aplicação. Então, a gente cria DevOps com containers e Kubernetes, né? No contexto onde, ao invés da minha imagem de container ser colocada em alguma máquina qualquer e eu gerenciar isso de alguma forma, eu coloco isso dentro do Kubernetes e ele faz todo o trabalho de organização desses caras para mim. Tá? Porém, a gente está falando do contexto enterprise, né, pessoal? E no contexto enterprise, a gente vai precisar ir muito além disso. Né? Primeira coisa, a questão de redes. No contexto de uma empresa, cada configuração de rede é muito valiosa e muito importante. O Kubernetes é famoso por ser uma tecnologia que é muito complexa para você lidar com redes. E se a gente está lidando com uma aplicação que é de risco e que a gente precisa responder incidentes a ela o mais rápido possível, eu preciso conseguir rapidamente manipular a rede dessa aplicação. Então, o Kubernetes sozinho não vai me trazer isso. Eu preciso conectar ele com outra tecnologia que faça gestão de rede para mim. Tá? Então, eu resolvi esse problema, mas agora eu preciso guardar minhas imagens em algum lugar. Lembra das imagens de container? Eu preciso guardar elas em algum lugar, porque elas não vão existir no vácuo, e eu preciso versionar elas, até porque elas são as versões das minhas aplicações. O Kubernetes sozinho não vai trazer um banco de dados, um registry, que a gente chama, para poder colocar isso, para poder salvar essas imagens. A gente vai precisar integrar com algum registry externo, ou enfim, subir um registry dentro da nossa infraestrutura. Mas o Kubernetes sozinho não vai trazer isso para a gente. A mesma coisa vale para métricas e log. Não existe coisa mais importante para a gente fazer um troubleshoot do que ter as informações do que está acontecendo no ambiente. O Kubernetes sozinho não vai trazer isso. Mas se eu integrar um Grafana, um Kibana, um Elasticsearch, que vai trazer a indexação dos logs bonitinho para mim, com as dashboards já criadas, facilita muito a minha dinâmica. Né? E isso vale para muito mais coisa. Eu preciso ter uma visão do gerenciamento de ciclo de vida da minha aplicação. Eu preciso ter serviços para as minhas aplicações consumirem, por exemplo, serviços de integração, por exemplo, banco de dados. Né? O Kubernetes sozinho não vai trazer esses serviços para mim. E, sobretudo, eu preciso de um portal onde eu consiga ter acesso fácil a essas tecnologias, onde rapidamente, com alguns cliques, eu consigo colocar uma aplicação para rodar. Então, só o Kubernetes não é suficiente. Ele vai resolver muito do nosso problema de organização, mas quando a gente precisar isolar esse ambiente, quando a gente precisar criar pipelines, quando a gente precisar fazer o gerenciamento de usuários, o Kubernetes ele não acompanha. A gente precisa de muito mais serviços do que simplesmente um cluster de Kubernetes. E aí que entra o OpenShift Container Platform. O OpenShift, hoje em dia, é a plataforma líder de mercado para containers. A gente tem aí, em 2021, 47,8% da fatia de market share. Então, a nossa ideia é trazer o Kubernetes de uma forma que você tenha tudo o que você precisa, todos esses serviços que a gente comentou que precisa integrar, o OpenShift já dá isso tudo pronto dentro de uma única plataforma. Tá? E como sempre, o nosso contexto é sempre cloud híbrida. Então, eu tenho uma plataforma de containers com serviços que eu vou precisar para rodar containers, que roda em quase qualquer cloud e em quase qualquer contexto de infraestrutura, desde a AWS até o bare metal direto na máquina e até mesmo com máquinas Power, por exemplo. Tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho mais de como que o OpenShift existe e quais que são as camadas disso, né?
O OpenShift, ele tem a base dele que vai ser agnóstica e que vai ser possível de ser suportada em qualquer infraestrutura que vocês quiserem. Em cima dele, a gente tem Kubernetes. O OpenShift é baseado em Kubernetes. Por quê? A gente não está tentando reinventar a roda, a gente não está tentando tirar o padrão de mercado que o Kubernetes tem e criar um novo. Muito pelo contrário, o Kubernetes ele é uma das maiores fortalezas do OpenShift, porque a gente usa a tecnologia de mercado difundida, experienciada na orquestração de containers e simplesmente adiciona uma camada muito importante de serviços. Então, dentro do meu cluster, eu tenho monitoramento, eu tenho o meu storage, eu tenho um método de instalação simplificado, eu tenho um container registry já integrado, diferente do Kubernetes, que eu precisaria criar isso do zero. Eu tenho agregação de logs, que também é muito importante. Então, eu tenho todos os serviços necessários para eu conseguir ver a minha plataforma a nível de infraestrutura, que eu consiga gerenciar ela de uma forma segura. Eu tenho acesso aos updates, eu tenho acesso à rede, eu tenho acesso aos alertas com Prometheus, por exemplo. E, além desses serviços de infraestrutura, a gente coloca todos os serviços a nível de aplicação dentro da plataforma. Então, aqui a gente vai ter o Service Mesh, que é para observar os serviços de containers, a gente vai ter pipelines, a gente vai ter GitOps, a gente vai ter ferramentas para desenvolvimento de imagens de container, e dessa forma o OpenShift constrói um contexto onde a gente tem todos esses serviços numa única plataforma. Então, ao invés de eu precisar lidar com uma infraestrutura, com várias integrações, onde eu preciso gerenciar essas integrações, eu preciso entender se a versão do Kubernetes ainda está compatível com o Grafana que eu integrei. Ao invés da gente passar por esse tipo de dinâmica, a gente tem uma plataforma onde tudo isso é autogerenciado pelo OpenShift. Então, o Grafana, o Kibana, os pipelines, o Jenkins, por exemplo, que são todas ferramentas extremamente necessárias para a gente lidar com container, já estão dentro do OpenShift de forma completamente gerenciada. E todo esse contexto de tecnologia pode simplesmente ser utilizado. E o resto, em termos de gerenciamento, de versionamento e de integração com a plataforma como um todo, fica a critério do OpenShift. Então, a gente consegue trazer os recursos necessários para tanto orquestração, monitoramento e infraestrutura de container de forma completamente unificada. É simplesmente utilizar o OpenShift e esses serviços vão estar disponíveis. E essa forma de trabalhar com uma plataforma de containers tem trazido bons resultados. A gente tem um estudo aqui de 2020 que traz muitas características, principalmente em termos de redução de custo operacional ao utilizar o OpenShift para trabalhar com containers. E isso é muito importante, porque a tecnologia de containers ela é muito interessante, ela é quase que um pré-requisito hoje em dia, mas é super necessário que a gente tenha controle. Hoje em dia, qualquer empresa que, por mais que não seja uma empresa de tecnologia, é uma empresa que precisa muito da estabilidade de tecnologia. Então, se vocês tiverem chance de ler esse estudo, ele é muito interessante, ele fala bastante, principalmente de performance de mercado, e o OpenShift é o coração desse estudo, que é super importante, pessoal. E, para finalizar aqui, a gente tem os principais clientes, né? Aqui a gente tem clientes internacionais, mas aqui dentro de casa aqui no Brasil, né, a gente tem a Elo, a gente tem a Globo, a gente tem a Ravan, todas as empresas que utilizam o OpenShift com a gente, que já têm as suas infraestruturas em cima do OpenShift e utilizam toda essa estrutura que a gente conversou hoje para inteligência de mercado deles e também para o go-to-market agressivo que toda empresa procura ter hoje em dia. Beleza, pessoal? Eu agradeço vocês pelo tempo. Eu sei que eu trouxe bastante informação, então eu fico à disposição de vocês, se vocês tiverem qualquer dúvida, se algo não ficou claro, eu fico sempre muito à disposição. E espero que eu tenha navegado o portfólio da Red Hat para vocês de uma forma diferente, onde a gente explorou
que a gente faz muito mais do que só o réu, né? Então, mais uma vez, obrigada pelo convite, obrigada pelo tempo de vocês, e eu passo a palavra agora para o Kleber. Muito obrigado, Ana. Quem gostou de conhecer um pouco mais aí sobre o portfólio da Red Hat, talvez alguns, como eu, por exemplo, antes de ter contato, achava que era apenas o Enterprise Linux, né, que é o HEL. Então, creio que vocês, para quem ainda não conhecia, espero que tenha sido interessante. A gente está à disposição aí, claro, para explorar um pouco mais essa linha de produtos. Então, deixar aí, a gente está no modelo virtual, então, salve de palmas aí pela apresentação da Ana Basso, né? Estou fazendo aqui virtual, né? Porque aqui a gente não pode fazer aqui. Obrigado, Ana. Pessoal, na tela de vocês tem um QR Code que vai direcionar para um link de um formulário aí de pesquisa, de satisfação, enfim, tem ali umas 4 perguntinhas que a partir dele o time da Synnex, da TD Synnex vai fazer, né, o sorteio aí, questão de 5 minutos. Então, vamos deixar o tempo aí para vocês preencherem, coisa rápida, tem só 58 perguntas, não, brincadeira. Tem só 4 perguntinhas rápidas, gente, tá? Então, não sei se, além do QR Code, para quem não está de repente, com o celular aqui fácil, também não sei se daria para a gente pôr o link aqui, Vanessa, de repente, direto no chat, também é uma opção, né? Vou tentar colocar o link, pessoal, para quem não estiver conseguindo acessar o QR Code, a gente põe o link aqui no chat. Beleza. Legal. Tá aqui já, o Bruno da TD Synnex já compartilhou no chat. Obrigada, Bruno. Obrigado, Bruno. Vamos dar um tempinho, Kleber, para o pessoal conseguir responder. Pessoal, se vocês conseguirem responder, vai mandando no chat, por favor, para a gente ter um parâmetro aqui de que vocês estão conseguindo responder, até para liberar o Bruno, que é a pessoa do nosso marketing, que vai liberar o nosso sorteio online. É isso, já está subindo aqui. Feito, respondido, perfeito. Legal. Pessoal, enquanto isso, se alguém tiver alguma pergunta para aproveitar aqui, a especialista, Ana Basso, da Red Hat, enfim, a gente aqui também, da PZ4, também tem mais um tempinho aqui, 5 minutinhos, podem colocar no chat alguma pergunta. Na verdade, eu vou colocar uma pergunta enquanto o pessoal tá respondendo. Ana, você tá aí ainda? Tá, né? Sim, sim. Aí uma pergunta, a gente não combinou essa, não que as outras a gente tivesse combinado, tá? Mas essa é o seguinte, qual é o perfil, o mínimo, o tamanho de cliente mínimo, no sentido de quantidade de dispositivos que teria aderência a usar o Ansible? Ou é só para clientes grandes, só para entender um pouco assim onde que encaixa o Ansible dentro do ambiente do cliente? Eu posso responder que qualquer tamanho. Como eu comentei, a Elo é uma empresa muito grande que fez um projeto realmente extremamente transformacional, quase que um projeto turnkey que a gente fala, né, que vira a chave e muda completamente. Mas o Ansible pode começar pequeno. Na verdade, a gente entende que muitas vezes é necessário começar pequeno, com poucos processos, com poucos dispositivos, por exemplo. Então, o maior objetivo da automação não é exatamente conseguir fazer todos os processos de fim a fim, né? Que é o que a gente sempre quer muito, automatizar de fim a fim e ter o melhor possível, né? Mas o objetivo aqui é a gente tentar explorar onde que a gente pode gastar um pouquinho menos de tempo e onde que a gente pode dedicar mais tempo e usar o Ansible para dar esses pequenos passos. Eventualmente, à medida que você vai adotando a estratégia de automação, você vai começando a aumentar a sua estrutura de automatização. Né? Começa com um processo pequeno, depois começa a integrar com outra ferramenta e depois integra com outro time. Então, o crescimento pode ser muito orgânico, mas ele definitivamente não precisa começar grande. E na parte até para complementar a pergunta, enquanto a gente termina aqui as inscrições, em relação a mínimo de licenciamento, né? Como que seria? Hoje em dia,
a gente comercializa o Ansible por pacotes, né? Então, o mínimo é um pacote de 100 nodes, né? Que seriam 100 devices que podem ser gerenciados, né? Então, 100 máquinas, devices de storage, devices de rede, enfim, né? Esse é o pacote mínimo, que é o pacote que a gente entende que mesmo para um projeto pequeno, pode ser o suficiente não só para o projeto em si, mas também para esse crescimento orgânico. A gente tem pacotes maiores, de 5 mil, 10 mil loads, se eu não me engano, mas esse pacote mínimo de 100 é justamente para esse tipo de estratégia, onde o crescimento definitivamente vai ser orgânico, tem suficiente para um projeto pequeno, mas também tem suficiente para qualquer expansão de médio prazo, por exemplo. Perfeito. E o licenciamento mínimo é anual? Isso, né? O mínimo 1 ano, né? E a gente trabalha com o trianual, né? Que é de 3 anos. E com certeza tem ali algum desconto ali, né, em relação ao de um ano. Ah, sim, né? A gente sempre consegue trabalhar em cima disso. Perfeito.